As estruturas de poder no Kremlin apresentam sinais severos de fragmentação e instabilidade interna a poucas horas das celebrações do Dia da Vitória. Relatos indicam que o aparelho estatal de Vladimir Putin enfrenta uma crise de coordenação sem precedentes, marcada por divergências profundas entre o Estado-Maior das Forças Armadas, a Guarda Nacional e o Serviço Federal de Segurança, o FSB. Este cenário de tensão política é agravado por um incidente operacional crítico no sul da Rússia, onde um ataque de precisão atingiu o centro nevrálgico de coordenação de operações de voo. O impacto resultou na paralisia quase total da aviação na região, desmentindo as recentes afirmações oficiais de que Moscovo detinha o controle absoluto do espaço aéreo. Esta interrupção logística forçada alterou drasticamente a rotina de metade do território sul da Federação, deixando pelo menos 14 mil cidadãos russos retidos em aeroportos, precisamente na véspera de uma das datas mais simbólicas para o regime. O contexto atual revela um sistema que começa a falhar nas suas funções básicas de segurança e logística. A falta de sincronização entre as agências de defesa e os órgãos de transporte tornou-se evidente, expondo vulnerabilidades que, em condições normais, seriam mantidas sob sigilo. No entanto, a proximidade do desfile de 9 de maio forçou a exposição destas fragilidades ao escrutínio público e internacional. Analistas apontam que a infraestrutura de comando russa está agora sob pressão extrema, tentando reagir a eventos que parecem ter ganho uma dinâmica própria, fora do controle centralizado do Kremlin. A atmosfera em Moscovo é descrita como de crise iminente, com a autoridade do presidente russo a ser testada não apenas pela pressão externa, mas por falhas sistêmicas que comprometem a imagem de estabilidade vendida pelo governo ao longo das últimas décadas. A segurança em torno de Vladimir Putin foi elevada para o nível máximo de alerta, refletindo um estado de paranoia e desconfiança que permeia o círculo íntimo do poder. Informações baseadas num relatório de inteligência europeu, recentemente divulgado por órgãos como a CNN e o Financial Times, sugerem que desde março de 2026, o temor de conspirações internas e golpes de Estado cresceu exponencialmente entre os conselheiros mais próximos do líder russo. Este clima de suspeição resultou no isolamento físico do presidente e da sua família, que abandonaram as residências habituais na região de Moscovo, em favor de bunkers modernizados em Valdai e na região de Krasnodar. As restrições de segurança estendem-se à elite política, com a proibição do uso de telemóveis e até limitações no acesso à Praça Vermelha para deputados da Duma estatal, evidenciando que o regime encara o seu próprio setor VIP como uma fonte potencial de ameaça. O núcleo da instabilidade política no Kremlin concentra-se atualmente num conflito aberto entre a administração presidencial e a segunda direção do FSB. Esta ruptura interna é alimentada por visões opostas sobre a gestão da segurança do Estado e a condução do conflito na Ucrânia, com os serviços de inteligência a exigirem um endurecimento drástico das medidas de controle social, incluindo restrições severas ao acesso à internet e métodos de repressão mais brutais para conter potenciais revoltas populares. Sergei Shoigu, secretário do Conselho de Segurança, surge nestas movimentações como um fator de turbulência, mantendo uma influência palpável nos círculos militares que gera pontos de tensão na vertical de poder. A coordenação entre o Estado-Maior, o Ministério da Defesa e a Guarda Nacional é descrita como deficitária, resultando num caos operacional que se reflete na incapacidade de responder eficazmente aos ataques que têm visado generais e infraestruturas críticas. Dados recentes indicam uma queda significativa na popularidade de Vladimir Putin, com os índices de aprovação a descerem de 82% para 73%, o valor mais baixo registrado em anos.
Simultaneamente, o índice de desaprovação subiu de 7% para 13%. Este declínio reflete um descontentamento que atinge até os sectores mais leais do regime e blogueiros pró-governamentais, como Ilia Remislo e Victoria Bonia, que têm manifestado críticas públicas e diretas à gestão presidencial, mencionando o clima de medo que paralisa governadores e artistas. No campo militar, o analista Mikhailo Kodon sugeriu publicamente que a fase de operações de combate na primavera e verão de 2026 poderá ser a última nos moldes atuais, defendendo a necessidade urgente de alterar os métodos de condução da guerra e admitindo que o modelo atual se aproxima do esgotamento. A tensão diplomática e de segurança atingiu o auge com o apelo de emergência feito por Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Volodymyr Zelensky, numa tentativa de evitar o que classificou como uma desonra histórica durante o desfile de 9 de maio. As ameaças de retaliação contra centros de decisão em Kiev e alvos internacionais em Londres, proferidas por figuras da propaganda estatal como Olga Skabeyeva, foram recebidas com ceticismo e irritação até por blogueiros militares russos. Estes especialistas questionam abertamente a capacidade real da Rússia para executar tais ameaças, sugerindo que, se os centros de decisão estivessem de facto ao alcance, já teriam sido atingidos. Enquanto isso, em cidades como Tuapse e nas proximidades de Moscovo, a população começa a confrontar-se com os efeitos diretos do conflito, com ataques de drones a infraestruturas petrolíferas e depósitos de combustível, a resultarem em colunas de fumo negro e danos visíveis em áreas residenciais, alterando a percepção pública sobre a invulnerabilidade do território russo. A médio e longo prazo, as consequências deste cenário de fragmentação apontam para uma reestruturação forçada da defesa russa e uma erosão contínua da autoridade central. Relatórios de inteligência, incluindo dados da inteligência estoniana, referem-se a esta luta interna pelo poder através do nome de código Operação Crepúsculo, sugerindo uma fase de transição violenta entre os clãs que disputam o controle do Estado. A vulnerabilidade das defesas antiaéreas russas tornou-se um dos pontos mais críticos, com especialistas militares a admitirem que sistemas como o Pantsir são frequentemente ineficazes contra pequenos drones que voam a baixa altitude. Esta debilidade técnica obrigou o comando militar a retirar unidades de defesa de diversas regiões da Federação para concentrar cerca de 200 unidades de sistemas antiaéreos em redor de Moscovo, criando janelas de oportunidade para ataques em outras áreas do país e forçando o Kremlin a realizar uma celebração do Dia da Vitória muito mais modesta por receio de uma demonstração de força aérea ucraniana. No plano econômico e social, os ataques sistemáticos às infraestruturas petrolíferas em portos como Primorsk, na região de Leningrado, e São Petersburgo comprometeram canais vitais de exportação para a Europa. A destruição de depósitos de combustível e refinarias não só afeta o financiamento da máquina de guerra, como gera um impacto psicológico profundo na população civil, que começa a questionar abertamente a finalidade do conflito. Relatos indicam que no terreno surgem sinais de insurgência organizada, com redes clandestinas a serem formadas na capital, enquanto o regime responde com o que é descrito por sectores críticos como uma era de escravatura digital, caracterizada pelo bloqueio da internet e controlo absoluto das comunicações para evitar a coordenação de protestos em massa. O sentimento de descontentamento é alimentado pela percepção de que os privilégios da elite russa foram retirados e que a estabilidade prometida pelo Kremlin deu lugar a um estado de vigilância total. As conclusões dos analistas indicam que a Rússia enfrenta agora um ponto de ruptura, onde a propaganda estatal já não consegue mascarar as falhas logísticas e a desunião entre as agências de segurança. A incapacidade de proteger o coração do país,
a apenas 6 quilômetros do Kremlin, e a descoordenação entre o GRU e o FSB são indicadores de um sistema em falência técnica. À medida que os ataques de drones se tornam uma constante e a economia dá sinais de desgaste, sob o peso das sanções e do esforço de guerra, a pressão interna sobre Vladimir Putin atinge níveis historicamente perigosos. O desfecho desta crise de liderança e a eficácia da resistência interna russa determinarão a proximidade de uma resolução do conflito na Ucrânia, numa altura em que até os sectores mais conservadores e patrióticos da sociedade russa começam a pedir o fim da operação militar especial perante a realidade dos factos no terreno. Subscreva o nosso canal para acompanhar as próximas atualizações sobre a evolução deste cenário.